Então, nós estamos num mundo maluco, Luiz. Tá foda. Depressão e ansiedade, o negócio está pegando. Então, essa paz interna, seja lá qual seja o nome, você pode me explicar melhor, como que a gente encontra isso? Cara, você deu a dica, já falou. Paz interna. É do lado de dentro das costelas que a coisa acontece. Então, se a gente estiver bem, a gente está bem em São Paulo, Nova York, Manicoré, Polo Norte, aonde for. O trabalho é um trabalho de buscar essa paz dentro de si. E não tem muito a ver com cultura, porque eu encontro lá caboclos inteligentes emocionalmente e que vivem em paz, como aqui em São Paulo. Então, é o trabalho que a pessoa faz do lado de dentro das costelas. Do lado de fora, né, sabe? Estando em paz aqui dentro, está em paz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E busquei na espiritualidade várias escolas iniciáticas, ayahuasca, enteógeno, sim, diversas formas ritualísticas. Hoje, isso, vamos dizer assim, não faz muito tempo. A minha prática é abandonar todos os rituais, todas as formas e um tipo de respiração sentado, quieto, de olhinho fechado. Hoje eu tenho conseguido assim, ter as grandes mirações que eu tinha com a ayahuasca só respirando. Isso é muito interessante. Quanto mais eu fui simplificando, mais eu venho, né, porque isso é constante, venho aprofundando nisso. Na ausência de rituais, nada contra. Eu adoro essas coisas, estudo ainda rituais, estudo hermetismo, que é uma coisa que a gente não para de estudar, mas tenho encontrado essa paz no silêncio da minha própria mente. Você conseguiu silenciar a sua mente? Não. Isso é uma das coisas que eu ensino para os meus pacientes. Primeira pergunta que você fez, tem alguma coisa diferencial no seu atendimento? O meu lema é: eu quero fazer com que meus pacientes se livrem de mim o mais rápido possível. Menos medicação e mais meditação. Que eu nem chamo de meditação, chamo de exercício de respiração, porque alguns arrepiam se você falar meditação. Só que a gente não sabe respirar. A gente não sabe respirar. A gente respira para se manter vivo, né? Ele pegou e falou assim, nós temos um agente duplo aí, que é a respiração. Respiração. A respiração tanto faz parte do sistema como do outro. E fez a seguinte pergunta: será que se a gente começar a respirar como se estivesse dormindo, calma e lentamente, porque é um conjunto, é como se fosse uma orquestra. Um vai avisando o outro. O cortisol dispara o coração, que é uma coisa que a gente sabe não faz muito tempo, que é por coerência cardíaca, que é uma coisa que a gente usa para medir estresse hoje. Um vai avisando o outro, como se fosse uma orquestra. E aí ele propôs, será que se a gente respirasse como está dormindo, tipo assim, se é uma orquestra, vamos estar todo mundo tocando, a orquestra tocando um Vivaldi, um allegro de Vivaldi. De repente, entra assim, um Debussy, o violino encana, diz assim, quer saber uma coisa? Vou mudar de música. E o violino começa a solar um Clair de Lune. De repente, um olha para o outro e fala, vamos no do violino. E toda a orquestra vai no do violino. Isso a gente aprendeu, que um vai avisando o outro. E o tal do cientista disse assim, vamos então experimentar a gente fazer uma respiração lenta e profunda para ver se a gente contamina os outros? Bingo! Então descobriu-se neurocientificamente o que os meditadores já tinham descoberto há milênios. Os budistas já faziam isso há muito tempo. Porque a respiração lenta e profunda, com as suas diversas variações, ela sempre é o começo de qualquer forma de meditação. Então, olha que inteligente isso. Eu começo a instituir uma respiração lenta e profunda e isso vai diminuindo o fluxo do meu pensamento, a altura do meu pensamento,
É importante fazer essa diferença, porque quando a gente fala, meditar é silenciar os pensamentos. Não dá, cacete, não dá. Só de pensar em ficar sem pensar, já arrumei mais um pensamento. E nós não fomos feitos para não pensar, nós somos feitos para pensar. Mas a gente consegue, respirando e não seguindo os pensamentos, deixando eles fluírem como uma cachoeira, um estado de pensamento difuso, onde eu posso escolher ou espontaneamente pinça aquele mar de pensamento, aquela cachoeira de pensamento, um único pensamento que se destaca que eu posso vê-lo em 360 graus, holograficamente, e isso chama-se meditação. Então, essa é uma das coisas que os meus pacientes aprendem. Se eles vão praticar ou não, alguns vão para o resto da vida. Porque a ideia é essa, que eles se livrem de mim. Se você faz, que são duas coisas muito simples. Essa respiração, que pode ser outra, pode ser um pranayama, pode ser um exercício de respiração, e presença, aqui e agora. Aprender a ficar no presente, porque a gente não foi feito para isso. Nosso cérebro ele é automático, ele funciona, esse é um conjunto de circuitos. O que eu quero dizer um conjunto de circuitos? Está tudo automático. Porque se a gente fosse dar uma resposta emocional para cada input, nós temos por volta de 60 mil inputs por dia. Não daria para fazer isso. Então, inteligentemente, essa máquina, chamada cérebro, deixa as respostas prontas. E a gente acaba vivendo como um autômato. A gente acaba vivendo escravo dos nossos circuitos de respostas prontas, não criativas. Por conta para não pirar. Então, a gente tem que aprender a sair do automático. A maior parte do tempo do dia está presente no aqui e no agora. Porque é a única possibilidade que eu tenho de intervenção no mundo. No passado, não consigo intervir. No futuro, só vou poder intervir quando ele estiver presente. Então, estar no aqui e no agora é metade da meditação. Já é uma coisa que auxilia muito. A fonte de toda a nossa infelicidade, não importa, por isso que é tudo igual, o nível de sofrimento mental, está na má qualidade dos nossos pensamentos. A fonte de toda a harmonia e da nossa felicidade está na qualidade dos nossos pensamentos. Então nós não podemos deixar essa porra dessa fábrica de pensamento que é o cérebro solta. Porque ela vai conforme assim, o mundo vai. Então eu tenho que tomar consciência e me apoderar do meu processo de pensamento. Então, quando você começa de maneira contumaz fazer essa respiração, esse exercício, nas primeiras respirações, você já começa a alterar o pH do sangue, porque ele começa a ficar mais alcalino, porque está entrando mais oxigênio e saindo mais gás carbônico. A eficiência está melhor. Aí o que acontece, Luiz? Na primeira mudança do pH, o cérebro já sabe. Fala, cara, já sei o que o Luiz quer. Então, essa respiração, eu vou fazer aqui uma profecia. Mais cedo do que a gente imagina, todo mundo vai ter que ter, como hoje já ficou na moda os exercícios físicos, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, tem uma prática de exercício físico, em qualquer lugar. A próxima moda é parar um tempo para aquietar a mente. Ou com yoga, ou com outro tipo de meditação. E a minha recomendação é simplesmente ficar quieto e respira. Daqui as pessoas vão perceber, porque é muita gente com muita ansiedade cada vez mais. E tem uma coisa, Luiz, que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, que muitas das coisas que nos estressam são ovos de chupim. Eu, como disse, como bom trotskista, tinha meio ojeriza para a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Que eu mudei de ideia, eu fui treinado para a Revolução Armada. Claro, mudei, graças a Deus. Continuo com a revolução permanente, mas a revolução amorosa, começando por mim.
Mas naquela época ainda tinha os ranços do trotskismo. E andando por um lugar, eu vi um cara que era TFP, o terninho e tal, tudo. Não me lembro mais um lugar da Espanha, e ele me viu saindo de uma igreja. Porque eu entrava nas igrejas para pegar o meu carimbo e para contemplar assim, os templos, que já era respeitoso, já não combatia mais nenhum tipo de religião. Mas tinha o ranço de que os TFP, cuidado com eles, que eles são perigosos. Imagina. Esse cara foi atrás de mim porque ele foi missionário no Brasil. Eu tinha minha mochila era uma mochila pink e preta com a bandeira do Brasil. E aí, muito legal. E aí ele viu e foi atrás de mim. E ele falava português, porque ele tinha ficado 2 anos aqui em missão. Eles são mais ou menos como os Mormons, fazem missão e tal. E aí o cara me deu um show de amorosidade. Aí ele me viu e veio atrás de mim. Veio atrás de mim e falou, você é do Brasil, puxa, e está fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Eu vou fazer um lanche aqui, você não quer partilhar comigo? Vamos, né? Rapaz, começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, cara, mas que babaca que eu sou. Eu estou aí com um ovo de cuco, foi aí que eu saí na história. Já volto para o ovo de cuco. E aqui que colocaram na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma, já naquela época, não tenho nenhuma dificuldade com diversidade. Pelo contrário, assim, é uma coisa que eu propago isso. Pô, não existe pessoas diferentes. Quer dizer, não existe pessoas que não mereçam a nossa atenção. Existem pessoas diferentes de mim. Eu falei, cara, eu estou criando um ranço com caras que eu penso diferente. Nem sei se eu já penso tão diferente quanto ele. Eu nem sei o que eles pensam. Eu fui criado para não gostar de direita. Que isso? Que bobeira é essa? E hoje eu estou vendo o mundo aqui se degladiando entre esquerda e direita. Estou fora dessa aí. Claro, eu tenho minhas preferências, tenho minha visão política, mas não, esquerda e direita não funciona mais. Então, o que foi isso? Ovo de cuco. O que é ovo de cuco? São coisas que são plantadas na nossa cabeça. Pela nossa família, pela religião, pela sociedade, pela história, um monte de coisa, de valores que a gente importa e que não devia importar. Então, vou dar um exemplo claro. Eu não consigo acolher no coração uma ideia que foi implantada na minha mente, mesmo que sejam dos meus pais. Na minha família, vou dar um exemplo aí que não é meu, né, porque eu acho que eu sou, a minha geração, da minha família eu sou o primeiro médico. Aí os meus sobrinhos, eu depois, minha filha e tal. Então, vamos pegar um exemplo aí. Eu sou filho de um radiologista famoso e que tem uma clínica de radiologia maravilhosa. E que o meu pai, que também é médico, herdou do meu avô, que também é médico e é radiologista. Então, todo mundo espera que eu seja um radiologista para herdar a clínica do meu pai. De repente, cara, eu quero ser pianista. Eu quero ser bailarino, não quero nem médico ser. E aí o cara vai, herda a clínica, ganha um monte de dinheiro e cada dia de profissão dele é um sacrifício. Quando a nossa profissão deveria ser um sacro ofício, não um sacrifício. Por quê? Porque botaram um ovo de cuco, a porra da minha cabeça, e eu, sem perceber, achando que aquilo é meu. A raiz da palavra religião. Ela deveria ser um caminho para religarem. Se nós desconectamos com a fonte, então ela deveria servir para isso. Que hoje a gente sabe, né, essa coisa, porque não tem nada a ver com a religião, tem a ver com os religiosos, que criam um mecanismo de manipulação. Verdade. Plantando ovos de cuco. Você imagina, por exemplo, uma das grandes coisas que traz o sofrimento mental é a noção de pecado. Porra, uma bosta isso daí. Isso é uma fonte de problema, isso daí. Eu me lembro que os meus pais, não sendo religiosos, mas usavam aquela famosa frase: cuidado, meu filho, porque Deus vê tudo. Vai tomar no cu, papai e mamãe.
Nunca mais bati uma punheta sossegado, me sentindo culpado. Ainda bem que eu me livrei logo dessa história e disse para ele assim, pô, você não tem o que fazer, estou aqui batendo uma bronha, você vai estar aqui perdendo tempo com o mundo pegando fogo, porra. Mas isso, essa noção do pecado, foi um grande golpe de manipulação porque, porra, imagine um Deus que castiga, o Deus do Velho Testamento, que castiga, vaidoso, que exige sacrifício. Ovo de cuco. Por que é ovo de cuco? Deixa eu explicar isso. Ou ovo de chupim. O chupim faz a mesma coisa que o cuco. O cara é o filho de uma puta oportunista. Entre aspas, porque é a natureza dele. O que ele faz? Ele vê o cuco, que é um passaralho desse tamanho aqui, ele bota o ovo dele no ninho da curuíra, o curruíra em alguns lugares, que é um passarinho pequenininho. E a mãe cria, como se fosse filho dela. E aí ele cresce, ele dá mais trabalho do que os outros, porque ele come mais. E ele é grande, muitas vezes ele mata os seus irmãozinhos que puxa do ninho. E não é filho dela. E esse amor, esse arquétipo de mãe, uma terra perfeita, aceita ele como filho e cria, só que dá muito trabalho criar aquele filho que originalmente não é dela. Por isso o ninho de chupim, o chupim faz isso, o cuco faz isso. Colocaram um ovo e a gente chocou essa porra desse ovo e fica alimentando essa avezinha que não é nosso filho. É isso, questionando as coisas, os nossos sistemas de crença. Se a gente questionar mesmo, no momento que a gente está vivendo e olhando para dentro, nós vamos ver que a gente está obedecendo uma porrada de coisa que não faz sentido para a gente. Que não faz sentido. Porque por conta da convivência, a influência dos nossos pais. Isso daí é foda. Do 0 aos 7 anos, a primeira infância, nós temos ali a fase de moldagem. E como é que a gente vai criar as informações que vão alicerçar a nossa personalidade depois? Pela janela de mamãe e de papai, que são as janelas do mundo. Ou, se eu não tenho, do pai substituto, da mãe substituta, ou daqueles que nesse primeiro setênio me deram estrutura. E quando eu digo me deram estrutura, eles podem ter me dado desestrutura, mas aquelas informações vão ficar como base para eu alicerçar a minha personalidade depois. Que vai ficar por causa da vida. Então a gente tem que desmontar esse sistema de crença. E você só pode desmontar um sistema de crença se você tiver vontade e empenho de começar a guerra do lado de dentro das costelas, não é fora das costelas. É questionar mesmo. Será que tem a ver mesmo com isso? Será mesmo que o preto é vagabundo? Ele é menos do que eu? Será que o indígena não tem alma? Eles acreditavam que o índio não tinha alma, que como é que ele pode adorar o sol, como é que ele pode adorar o rio? Ele tem que adorar Jesus. Pô, não dá. Mas eu cresci com esse sistema de crença. Meu filho, você precisa estudar. Precisa estudar para ser alguém na vida. Porra, hoje eu questiono isso, porque eu encontro muita gente que não sabe falar na floresta e o cara é feliz. Não tem diploma nenhum. Entende pra caramba de chuva, de peixe, de animais na floresta. Plantas. Vive uma harmonia com as suas filhas, com a sua esposa, com seus barrigudinhos, estão tudo cheio de verme, mas é normal, todo mundo tem. E é um cara feliz. E não fez nada daquilo que eu tinha que fazer para ser feliz. Legal, eu agradeço isso para meus pais, porque eu amo a minha profissão. E deu certo. O ovo de coco que eles plantaram, então, legal, valeu. Mas, por exemplo, um sistema de crença colocado pela nossa família, na maior das boas intenções, porque o pai, tinha uma vida apertada financeiramente, queria que os filhos não tivessem. Maravilha! Porque ele também tinha esse sistema de crença que, para ser feliz, a gente tem que ter grana. A gente tem que ser importante. Será? Dentro desse sistema de respiração e presença é a maneira a gente, lá de dentro das costelas, questionar tudo isso, aprendendo a conversar com a nossa essência. Nós temos que perceber que o templo é o nosso corpo.
que o mestre, ele não se denomina com nenhum nome e fala dentro desse templo, do coração. E o grande livro, sem desprezar a Bíblia, que é uma coisa que eu gosto de estudar, não apenas de ler, o grande livro é a mente. Então, o templo é o corpo. O mestre fala dentro do nosso coração. Só que ele não grita. A gente tem que fazer silêncio para escutar a voz dele. Ele fala calma e mansamente. Tudo está aqui dentro. E o grande livro é exatamente a gente ler a nossa própria mente para poder acessar essas respostas. E é isso que traz a meditação. Esse é o verdadeiro sentido, para mim, hoje, de religare.